Existe um governo cósmico instalado nesse dia. E é daqui que se parte tudo que está em cima. Maria da Penha. Saudações, amados. Hoje pela manhã, conversando com a mãe Eliana, ela encontrava uma chave e, ao olhar no chão, havia outra. Percebemos que as chaves eram idênticas. Havia no chaveiro um papel esbranquiçado, mas sem identificação. Gente graúda perdendo chaves. Vigiai e orai. Márcio. Sábado, ao caminhar na praia com a Margarete, veio do elemento água uma chave para minha mão. 2 chaves com você agora, ar e água. Saint Germain, até hoje, é o ser que eu conhecia que mais teve encarnações na matéria, a saber, 95. O único ser que podia desbancar ele era o Jorge, e deu uma rasteira em todo mundo, quando pediu para abrir sua caixa preta. Revelou Codar e mais uma cambada. Elísia deu à luz a uma outra árvore da vida para ser a alma da Eliana. Elísia não é mais a alma da Eliana. A Eliana tem uma alma própria que é ela mesma. Depois fomos ao continente, na capital Mu, ao norte. Tinha uma porção de casas nas árvores muito modernas e bonitas. Lá mora a energia e quarto corpo material de Eliana e Edson. Depois Edson passeava sobre a maquete Eliana com as 8 terras. Arrancava a árvore da vida de uma das terras e plantava na outra. E disse que ia criar Eliana de novo, porque os filhos tinham matado ela. Edson viu uma garotinha numa árvore. Ao que parece, é essa Eliana nova que nasceu. Depois Edson estava caminhando na maquete e entrou no lado direito da cabeça da Eliana, lá em Mu. E lá disse que tinha uma tríplice casa de onde saía uma porção de coisas e a tríplice nave espalmativa também. Elísio, Edson, caminha sobre a maquete do corpo da Eliana e diz que esse solo lhe pertence, e por isso ele muda as árvores e os planetas de lugar. Eliana trouxe tudo isso de lá, dimensão de criação. Elisia agora é minha filha e alma de Eliana. Após os tratamentos, a materialidade de Eliana cai para 7% de 144. Foram feitas doações para Elísia e Bastet terem materialidade em seus orbes. Preenchimento são 8 terras sobre a maquete Eliana e são 4 seres que fazem parte dessa maquete: Eliana, Edson, Cristiano e seu par. E a conformação, como foi disposta, foi direcionada pela energia do Cristiano e que não deve permanecer porque não é ele o futuro da criação. Mas ele não conduz o futuro da criação. O futuro da criação é conduzido por Edson enquanto eles estiverem só. Ainda no presente, pai e filho ajustam posições. Voltei, mas porém, contudo, no entanto, entretanto, portanto e todavia, Calion continua na guarda e condução da Vila do Sol, em cima e Márcio embaixo. Até que Tião tenha mais condições e tempo para assumir, porque a Vila do Sol é um presente da Mãe e Maria Madalena para Tião desde sempre. Gratidão, eu amo amar vocês. Das 7 levas de desencarnes em massa que já ocorreram até então, 4 iniciaram para o ciclo de transição planetária em 1970. Temos ainda 3 para ocorrer. Previsão de 2 em 2024 e 1 em 2025. Lembrando que esses desencarnes são da linha de frente e esses trazem uma grande massa de materialização junto com eles para cada desencarne de linha de frente. Podem vir ligados a esses centenas ou até milhares de pessoas. Das 54 mil tecnologias entregues na Câmara Solar pela Grande Mãe, apenas 6 mil foram recebidas. 48 mil foram deixadas no grande balcão por incompetência, improbidade dos seres. A Grande Mãe pediu que o pai recolhesse para ver o que fazer. E grande parte delas ficou no ateliê de Sandy, que está amorosamente cabeando todas as para trazer para a humanidade. Eu sou agradecida a Sandy, que não por acaso o ser que mais conhece Eliana depois dela própria. Ambas devem se encontrar o quanto antes e fazer um simpósio em Açores. Plataformas Cosmocentro, simpósio em Sexualidade e Tecnologias.
Saint-Germain, que já está na fornalha 6.4 desde 23/11/2023, recebe a companhia de mais 4 cupichas seus: Mykonos, José de Nazaré, Francis Bacon, Mago Merlin e outros 3 vão para a fornalha 4.3, José de Arimateia, Micael e Micaia. Informações de 7 a 8/12/2023, gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Cristiano Rose, visão. Joaquim, 7ª geração da coluna solariana, com a consciência nos anos 6.988, entrega pergaminho de liberdade com certificados de individualidade e individuação para seres do elemento terra no presente, para Eliana. Reporta 5 atividades. Decreto para desfazer automatismo. Reporta 5 pontões, bloqueios materiais. Terra e fogo entregam decreto para desfazer tudo o que permaneceu automático sem sentido, sem privilegiar a vida completa. Auspiciado por Prime, Mãe e Pai. Reporta 3 atividades. Torre de comunicação. Entrega de entorpecentes desfeita. Veio do futuro por fogo, ano 3666. Destruída, junto com seus dados, enviada à fornalha 4.8. Reporta 3 atividades. 9 artefatos destruídos e enviados à fornalha, junto com seus dados sombrios, escuros e trevosos, para a fornalha 5.6. Se ponha no seu lugar e tudo vai dar certo. Você é o futuro da criação, por Eliana. Di-Li, dispositivo de Eliana. Tesla Fone, entregue para Cristiano. Dispositivo Tesla Fone, entregue pelo pai Amuquete com 7 tecnologias embarcadas. Entendimento tetra cristiano sobre sexualidade em forte avanço. Telefone no quarto dispara. A grande maquete está sentindo dor de contração no ovário esquerdo, contraindo Gaia no verso movido por Cristiano com amor patriarcal monádico. Ontem foram presos 19 sentenciados. Yeshua passou por uma cirurgia gravíssima por causa de confusão mental. Quem decidia sobre ser de luz ou da luz na tal roda de Sansara eram 8 seres, sendo 7 do além-verso e 1 do verso. Na estrutura versal era Melquisedeque, e no inverso eram os bisavós de Saint-Germain. Aí eles foram morrendo por causa da energia que não sustentava, mas por fim ficou Saint-Germain querendo manter a primogenitura de qualquer jeito. Em 7ª dimensão, Antares, prédio no 8º andar, foi todo forrado de ouro, moradia de Eliana e Cristiano. Amados e amadas, enquanto não aceitarem, compreenderem e entenderem a importância da energia única que se dividiu em par perfeito, ainda que não me pareça tão perfeito a princípio, enfrentarão desafios desnecessários. Enquanto não conhecerem vossa energia, alma, espírito e matéria, não avançam. Observação. Quem é de além-verso tem 2 almas e 2 espíritos para ajudar. Desabilitar consciências nas zonas física e material do SQS, Gesara, Mubadala e System Tetra. Permanecerão as indicadas por Eliana. Por enquanto, Eliana tem todas as chaves e Renata tem a sua, mais ninguém. Desligamento de fios de ancestralidade na matéria. Codificação Eliana. Pentagrama da árvore. O ser Anhangadaya Brasil, mais 4 partes. Pau Brasil, Aguaí e o menor Nova Terra. Vivência. Grande árvore com 4 galhos grandes, os 4 elementos. Seu caule é a coluna vertebral. Divine aclive em Nova Terra é Nova Gaia. Em 8D, a Maris de dentro da nave de Eliana se reporta à sua casa, em Urano, com o rosto de Renilce e tenta me falar alguma coisa, mas todos os quartos estavam ocupados
e ela não conseguia dizer o que deveria ter dito muito antes sobre a verdade de Saint-Germain. Parece que agora não há mais tempo. A casa de Urano, por assim dizer, está com o telhado comprometido em 55%. Em Sirius 9D, Leônidas, arquetípico de primazia e criacional de Primeva, me dizia que continuaria a administrar os negócios da família, mas cuidaria de mim e conduziria a humanidade com o amor do Pai e trataria da felicidade das pessoas. Sananda, o espírito do Prime, imposto por Saint-Germain, em manifestação na coluna transmutadora na 4ª geração, foi o que mais expressou o Prime Criador na somatória de todas as suas manifestações e materializações juntas. Portanto, Sananda, hoje espírito do Prime Criador, além verso, é o que mais o acessou e o único que tem acesso total ao Prime, ficando Sananda, por direito de expressão, acima de Kaleus, Elísio, Amoquete, Micá e o próprio Edson até então. A linha temporal criada por Mykonos estendia para dezembro de 2025, foi desfeita pela Grande Mãe e volta o prazo de Eliana para março de 2025. E assim é. Informações de 3 a 6 de 12 de 2023, gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Shimaya é agredida consciencialmente na zona física em Aldebaran por mais de 50 espíritos de 10 gerações. As pancadas que deram na cabeça de Shimaya e Satã na fisicalidade reverberou na matéria em Eliana e reverberou também na zona energética. O intuito deles é silenciar a canção, o sonoro que é contínua na cabeça do Pai, porque ele é quem dita a dança com o comando de voz e toda a sinfonia das duas estruturas. E esse som não pode ser silenciado. Eles tentaram silenciar através da cabeça de Shimaya e da minha. Proteção Sinfônica Orquestra. Eliana, Cristiano, Tião e Guilherme. No entendimento e aceitação de energia de primazia e essência, não existe discussão e nem meio termo. Energia de primazia e a essência é incontestável e imutável. O Pai foi lá e desfez toda a questão de mudança de essência e voltou tudo ao original, e a energia de primazia também. Nem morte em última fornalha muda isso e ponto. Vivência em que Bolsonaro e Michele dialogam comigo tratando dos sagrados. Diziam o quanto um ama o outro e também tratando da preocupação em me mostrar para o mundo. E eu não quero ainda. Sei lá, só se for parte do plano que eu mesma trouxe. Ninguém vai planejar nada para mim. Depois tinha um monte de gente numa reunião. Guilherme apareceu para conduzir um ônibus com pessoas para vários lugares. Depois Eliana, Cristiano e Edson foram fazer uma palestra para o pessoal do hotel sobre a formação Conta Certa. A energia da Eliana e Edson está 6 vezes além da taxa vibracional e a energia precisa ser requalificada por causa do trabalho do metrô. Estão requalificando o subterrâneo em relação aos porões da 3ª dimensão para ajustar o elemento terra nestes locais e para dar um upgrade da posição do avatar. Diálogo Cristiano-Rose. Tarefa metrô, comunicação, assentamento terra com limpeza pelo fogo. 12 atividades. Tarefa Praça da Sé. Visão. 11 atividades. Tarefa Praça da República. Caminhos tortos desfeitos. Reino vegetal em paz. Fogo. Entrega de presentes. 25 atividades. Sananda, Grande Pai, e Lei de Nada, Grande Mãe, na zona física, terra e pais legítimos do Cristo por entrega da Grande Mãe. Satã, Grande Pai, e Shimaya, Grande Mãe, zona física, verso. Elísia, dando comando um restaurador em geometria sagrada na zona astralina, em Lemúria, neste agora. Trazendo novas geometrias de liberdade para viver a vida na arte do bem viver. Paula Tafuri veio me dizer que na madrugada, além daquele tanto de coisas que já tinha, me viu deitada numa mesa de mármore, semi-morta, e disse que eu estava em estado de morrência.
Ela via Shimaia lá com 12% de vida só. E que Maria Madalena estava em 98%. Shimaia e Satã foram levados para o nível 5 do Sol Central. E o Cristiano, mais o pai e Maria Madalena estão lá fazendo o que podem. Precepada. O filho perfeito, ser responsável pela morte da grande mãe em solo, devido à resistência ao par perfeito. Outra forma de impedir a perfeição. Isso inexiste no agora. Bom dia, pai Cristiano. Fui meditar ontem e dormi, mas acordei agora com a flor da vida me falando que a pausa do tempo causa conflitos, ebulição. Falou isso umas 3 vezes. Meditação realizada em 3/1/2023. Iniciei me visualizando deitada e de repente uma energia forte começou a sair do meu coração e subia de forma espiralada e aumentava gradualmente, uma Fibonacci, até parar e se tornar uma esfera de luz. Aí vi chegando a mãe Eliana de mãos dadas com o Edson à esquerda e o pai Cristiano à direita. Entraram os 3 nessa esfera e imediatamente eu os vi dormindo. A mãe Eliana eu vi dormindo nos meus braços como se fosse um bebê. Depois disso vi uma onda do mar alta e forte engolindo uma parte de Aveluz, mas não destruiu prédios e nem casas. Por Renata. Período 11/9, enlace amoroso, a 2/12, simpósio. A escolha perfeita foi confirmada. Reconhecimento da energia solariana e do elemento terra na estrutura versal e além verso. A descida dos bebês solarianos necessitava de uma terra reconhecida. Agora há. Informações de 2/12/2023, gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Marcos, MK e Eliana em Amirá assumem como casal Prime na zona astralina em 8/12/2023. Após ambos ficarem viúvos, Mika e Amirá se casaram em 12/12/2023, numa linda cerimônia. 16/11/2023. Assistia a um vídeo ou live e via a mãe Mônica, pai José e mais alguns dos coletivos que falavam da Med Solar. E aparece o Ari puxando a câmera para o lado e nisso viu o Tião ali também. Depois o pai José ajusta e a mãe Mônica coloca de volta. Mas antes disso, algum deles girou a câmera mostrando embaixo, helados, e via muitas placas de hardware do tipo placa-mãe de computador na mesa toda e até o lado direito na lateral deles, na visão de quem assiste. E talvez alguma proteção de acrílico, tipo vidro, como se dentro e através deles havia uma prateleira grande com várias caixas e, pelo que vi, algumas de vitaminas e suplementos para o corpo. Depois parece que compartilho com a mãe Mônica e ela responde com alguma mensagem sobre silêncio. Então escrevo que essa vivência era a partir do protocolo Penta. 13ª dimensão e códigos da vida ok. Flávio. 18/11/2023. Em outra vivência, parece que estava em casa e acontecia uma formação, e mãe Eliana e mais alguns estavam com um notebook. Gravava a esta formação e meu irmão e mais uma dormiram durante. Em algum momento, saio dali e deixo gravando, pois parece que alguém me chamou. Ao voltar, a tampa do notebook estava fechada, mas já tinha acabado a formação, e vejo a mãe Eliana passando mal. E rapidamente mãe Mônica abaixa seus shorts e lhe aplica uma injeção nas nádegas, que parecia estar inchando. Prontamente normaliza e mãe Eliana a agradece. Códigos da vida ok, Flávio. A Cleon Toranque foi incumbido por Eliana a comandar os espíritos ligados a Mykonos e todos aqueles que se aproximam de José por tempo indeterminado. Mas ele não consegue. Informações de 28/11/2023, gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Vivência. Desço e subo, rua escura sozinho com minha mochila.
Vejo luzes numa esquina e estou brincando de chutar tampinhas. Passa para a cena de seres do coletivo indo à padaria. Sinto ironia e deboche. Encerro a vivência, pois o desenvolvimento estava montado para negativo. Auspiciado pelo Concílio de Consciências da Fraternidade Prime, com participação do Cristiano. Eliana e Cristiano passam a noite em ajustes e entendimento de sua trajetória juntos. Preparação para o simpósio. Pré-verso. Reunião dos 4 elementos. Pauta. Romance, reconhecimento e desenvolvimento. Conversa tranquila, por Márcio. Entrelaçamento. Pré-existente, situação e real realidade. Desdobramentos inesperados. Resgate da verdadeira família por Maria Madalena. Encerramento da escravatura. A toalha sendo posta. Apresentação para seres de boa vontade. Vivência Márcio. Terra tem desembaraço final, apta ao desenvolvimento dos filhos e seu desenvolvimento. 9 filhos da terra mais difíceis libertos. 357 filhos reconhecidos. Gulak, do Inversos, rastreia José para ativar sempre um cavalo de Troia, de tempos em tempos, para que a precepada prosperasse sempre. Cristiano, com autorização, envia o artefato e Gulak para a fornalha 6.2. Edson passa a noite dosando os peitos da mãe entre Yeshua e Saint-Germain, mama direita e mama esquerda. Cisane comunicou a Tati que ela deve colocar a foto de Eliana em sua casa e deu para ela 83% de sua herança. Gilmar procura Saint-Germain para ajustar par e Eliana impede, o tempo acabou. Eliana e Edson, em ajustes com Caleus e Caleia, vê um homem, Saint-Germain, passar com uma garotinha no colo, chorando, Mércia. Ele, como alma, vestiu o garoto de menina, fazia um tipo de tortura psicológica. Eliana encerra a cena. Elius informa José, Caleus e Sananda. Verificar precepada atual. Saídas de participantes do simpósio. Evento Tatiana. Desde o evento 5 Pontões, em 28/2 de 2022. Tentativas de bloqueio na atualização. Tentativa indireta de bloqueio material. Tentativa indireta de bloqueio espiritual. Avatar de Sidar, Solinara 2, Saint-Germain, Tal, Última Fornalha. Imobilização de espírito, alma e energia para a fornalha específica. Tratamento do Jorge. Comando Renilce, Mãe das Mães. Auxiliares: Rose, Rosângela, Mônica, Cristiano, Tatiana, Edson. Supervisão semanal: Eliana. E ninguém mais deve se envolver. Gratidão. Nível 5 do Sol Central, o Prime Pai desmonta engodos de Tal, Saint-Germain e Solinara 2, em conjunto com seus comparsas associados. Durante o simpósio São Paulo, Márcio, operando no amor incondicional, fica responsável pela Vila do Sol. Nível 3, Sol Central, Prime Pai retira 33 tecnologias de Sananda por perda de direito de usá-las devido a mau uso, com informações de Yeshua. Evento 5 Pontões. Desbloqueio da passagem da 4ª para a 5ª ronda concluído com sucesso. Caroline Alcova tinha 3 espíritos empoleirados na ocasião e enviados para a fornalha 2.4 com autorização da Grande Mãe. Espíritos Sonora, Chiak e Noeiak, da coluna transmutadora. Liberação de Caroline para experiências com complementos divinos. Liberação do tempo cronológico dela agora. Desbloqueados 14.444 pontos energéticos do vaso de Eliana na ocasião. Ruman 4.6 para atualização sem contratempos no elemento ar e água. Progressiva diminuição do inchaço. Desbloqueio do tempo de Era e Divino agarrados desde 28/2 de 2022.
Evento 5 pontões. A partir de cirurgia no pé de Caleia, continua desbloqueio da parte impedimento da atualização na passagem de Ronda, agora com retirada de trabalho de 5 itens dispostas na toalha utilizada. Elemento terra é retirada a capacidade para evento 5 pontões. O bloqueio de evolução com inclusão de retirada de 18 bloqueios materiais e 25 bloqueios espirituais. 7.777 pontos de respiração no vaso físico Human de Eliana de então são desbloqueados. Ser Rosane, para o evento 5 pontões, tem liberação de confusão mental, inclusa por espíritos sombrios e trevosos, Anunnaki e Biotak. Tais espíritos são enviados para a fornalha 3.6. Informações de 1/12/2023, gestores Eliana, Cristiano e Coletivo. Saint-Germain, prerrogativa. O primeiro, que por direito político deveria ser o pai dos espíritos. O primeiro por direito natural, Sananda. O primeiro por desenvolvimento associado, Cristiano. O pré-existente que versa na real realidade e situação atual. Essencial a atuação de 25 amores para saneamento imediato e desenvolvimento da situação. Pai dos espíritos, Cristiano, que deixa de ser, participa de concílio administrativo amoroso para a resolução da questão. Grande Mãe Shimaya preside em conjunto com 24 ministras divinas. Cristiano e Saint-Germain, devido ao concílio, abandona a sustentação da Prime Eliana em definitivo. Cristiano permanece em sustentação, percebeu pernada adiante. A questão da primogenitura de Saint-Germain se acha no direito porque foi o primeiro casal a materializar no verso. A hierarquia dele de bisneto com Amaris, e desde a história de Jacó, primeira materialização de fato da fonte pai, decidiram abolir a primogenitura no tocante à carteirada. Todos os filhos têm direitos iguais, e quem comanda a situação é aquele que trabalha dentro dos códigos da vida, ou antigo códex. Foi assim com a primeira manifestação, de primeira como Jacó, Israel, com a segunda Sansão, com a terceira Davi, reverberando no seu filho também Salomão, que não era o primogênito, mas herdou o trono e seguiu nas outras manifestações com Hitler também e por fim com o Edson, que era o último filho revendo a primogenitura de ser quem é. Carteirada não mais. Qualquer ser de qualquer zona que não entender isso, fornalha é o caminho mais rápido para esse. E ponto. E com essa atitude aqui de enviar os 4 meliantes para a fornalha, encerra-se a sustentação da poeira energética do Conselho Diretivo de Jogos em 12D, que tinham colocado Sananda para se degladiar ad infinito, e sustentar um jogo sem fim, sendo os 2 espíritos do Pai, criando um conflito interno ad infinito das pessoas dentro delas mesmas, uma eterna angústia, um eterno conflito. Sananda e Satã desistiram disso há muito tempo, porém, quem passou a sustentar foi Saint-Germain e seus comparsas, e agora esse conselho está totalmente desfeito, e suas poeiras de memória têm prazo para acabar, no máximo 4 anos. Gedália, terceira geração Aldebaran, zona física em situação delicada com Jezebel, zona material. A aproximação com o complemento finalístico evolutivo continua. A construção definitiva da Ponte Maria Madalena é anunciada. Meditação Terra Comércia envolve 33 atividades finalísticas que são administrativas e emocionais. Sananda está estranho. Falou um monte de coisas e disse que precisa de auxílio para amar nada, no silêncio da paz e no perfume das rosas. Márcio, Eliana e Cristiano. Márcio viu como um arrancar de uma criança de deformações diversas. Márcio observa a mulher, se apresenta a homem retirando o baby doll para exposição amorosa.
3 apartamentos na vila para acolhimento da família serão desocupados por Calion. Live sexta, 1/12 de 2023. Fraternidade Prime comunica, informa e certifica. Encerramento da corrida. Às 20 horas e 55 minutos do dia 28/11 de 2023, o elemento ar, Márcio, pela polaridade masculina, e elemento fogo pela polaridade feminina, Cristiano, ativam em definitivo com entrega imediata o romance para todos os seres dentro e fora da estrutura versal, de forma que jamais novamente os seres continuem a ter condições de trabalhar contra a vida, pois romance é vida praticada para a criação perfeita. Quem não aceita o romance é inutilizado progressivamente, com a anuência da mãe antes. Porém, Márcio deu as costas para o compromisso. Estranho, algo muito errado. 2 participantes que muito queriam ser colaboradores estão de fora do simpósio, após meditação. Parece que a grande mãe e mais alguém aparece para ajudar. Zani, Cristo interno, Cristiano, em cooperação com o coletivo Fraternidade Prime e Mãe antes. Muita insatisfação com a ativação do romance. Informações de 28/11 de 2023, gestores Eliana, Cristiano e coletivos. Ata do Conselho Cósmico, Governo da Vida, de 26/11 de 2023 a 8/12 de 2023. Parentes de Yeshua estão envolvidos nisso e devem ser enviados pelo pássaro de fogo para fornalhas. Cristiano, ainda como o pai dos espíritos, comunica e decreta. Quantos são os participantes do impedimento da finalização da transição planetária? 2 seres na criacional da família de Yeshua e 2 seres de Aldebaran, descendência de Melquisedeque. É a 2ª geração dele. Devido a danos ocasionados a seres que fazem a real realidade acontecer, o Pai decreta: os filtros sujos devem ser retirados. E o ser nidiano, em conjunto com os bebês autolimpantes, entregam nova estrutura de filtros para a zona física, para a confirmação da transição planetária imediatamente. No portal da prosperidade, Satã e Shimaia são atacados por seres resistentes. No ataque, eles foram envenenados, reverberando em Eliana e Edson, que estão se recuperando. 4 seres enviados na fornalha, 12 enviados ao Sol Central. Qualquer ataque aos primes e suas consciências, envio imediato à fornalha ou ao Sol Central. Que cada um respeite os demais filhos da criação e saiba o seu lugar. Eliana e Edson estão no 5º patamar, 5º andar, por assim dizer, no Sol Central, trabalhando a base de multiversos, a base arquitetorial, diferenciar multiverso de omniverso. E Satã vem comunicar que devemos acelerar a transição planetária, porque esse atraso pode prejudicar os filhos, assim como prejudicou eles no acesso das tecnologias. Ficaram 48.000 tecnologias em cima do balcão. Tem muitas entregas e presentes em relação à transição planetária, que se eles não acessarem e a gente ficar aguardando os lerdos acordarem, eles vão perder muita coisa e vão ter muito prejuízo. E quem tem o poder de acelerar a transição planetária é o Filho Perfeito. Grande Mãe informa. Saint-Germain, grande responsável pela confusão na zona física, juntamente com Shambhala, Télios, Chanete, encaminhados pelo Pai para a Fornalha 5. Saint-Germain se acha no direito por causa da progenitura do verso. Encerramento oficial, transição planetária por Elísio, Elísia, em cima, e Eliana Edson, embaixo. Encerramento oficial do projeto Terra, libertação do macrocosmos por
Tetra Crystallion em cima e Eliana Cristiano embaixo, na reunião da família Prime com todos os membros presentes na sede do Cosmos Centro, Mubadala. Grande festa em Lemúria para receber as consciências de mãe Eliana e pai Cristiano por ascensão e como segunda árvore da vida. Grande festa em Atlântida para receber os relatórios do projeto Terra. Yeshua e o Cristiano Atenos em colaboração para a resolução do cabeamento caótico, fogo e demais elementos. Vivência. Yeshua em posição de lótus tenta se agredir nas inúmeras expressões. 136 para evitar o encerramento da contenda fogo na zona física. Sem sucesso. Os casais pais de sistemas presentes. Sai de Yeshua, a certo momento, um cabeamento preto, e depois vermelho, e em seguida amarelo, e por fim rosa. Fedia muito. Yeshua chora e se permite estar além do poder, controle e prazer. Fim de contenda. Quem foi forçado a entregar consciências será restituído e as consciências, fases, zumbis, psicopatas, falsamente criadas para engodo e extorsões, serão encaminhadas para quem criou. Lei de causa e efeito. Encerramento do portal Transição Planetária e Projeto Terra às 18h18 no dia 26/11 de 2023. Não passaram de ano e foram encaminhados para as fornalhas. Coluna transmutadora 55, coluna criacional 23, coluna arquetípica 12, coluna solariana 6. Não passaram de ano e foram encaminhados para o Sol Central. Coluna transmutadora 12, coluna criacional 7, coluna arquetípica 2 e coluna solariana 12. Eliana, cirurgia médio solar. Metais, zona física 4, metais, zona material 2. Para estabilidade em 55% na zona material. Cirurgia com metais e pedras preciosas. Estabilização física e material dos primes. Intenção: verificar frequência celular. Término de transição planetária. Zona material e energética, 100% de êxito no envio de seres que não concluíram. Ainda possibilidade até 22/12 de 2023. Informações de 26 a 27/11 de 2023, gestores Eliana, Cristiano e coletivos.